Você já percebeu que muitas vezes Deus nos chama quando nós estamos vivendo uma vida comum, trabalhando, cuidando da nossa casa, da nossa família, vivendo a nossa rotina normal? Foi exatamente assim que Deus chamou o sucessor do profeta Elias. Eliseu era simplesmente um homem comum, que estava em um dia comum, trabalhando no campo, quando de repente Deus mudou completamente o rumo da sua vida. E o que ele fez revela uma das atitudes mais poderosas de entrega a Deus na Bíblia. E hoje nós vamos entender como Deus chamou o profeta Eliseu, por que ele destruiu todos os seus instrumentos de trabalho e o que essa história nos ensina sobre responder ao chamado de Deus. Primeiro, Deus chama Eliseu no meio do dia comum, na rotina, no trabalho. A Bíblia diz que Eliseu estava arando a terra com 12 juntas de boi. Isso mostra que ele não era profeta, ele não era sacerdote, era simplesmente um homem comum. E isso revela algo muito importante. E Deus muitas das vezes nos encontra no dia comum, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa rotina. Deus não procura apenas pessoas religiosas, em lugares religiosos, mas Ele procura corações disponíveis, corações quebrantados. E então, um gesto que mudou tudo na vida do profeta Eliseu. A Bíblia diz que quando o profeta Elias encontrou Eliseu, ele fez um gesto muito simbólico. Ele lançou seu manto sobre Eliseu. E na cultura bíblica, o manto representava autoridade espiritual, um chamado profético ou uma missão dada por Deus. Era como se Elias estivesse dizendo: Deus te escolheu para continuar essa obra. Imagine só aquele momento. Eliseu trabalhando normalmente e de repente Deus o chama para algo totalmente diferente. E a resposta de Eliseu foi imediata. Quando Eliseu percebe o chamado de Deus, ele corre atrás de Elias e diz: Deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E isso nos mostra duas coisas importantes. Ele não ignorou o chamado, ele não disse que iria pensar, mas ele obedeceu. E a atitude que quase ninguém percebe. Depois de se despedir dos seus pais, Eliseu faz algo totalmente impressionante. A Bíblia diz em 1 Reis 19:21 que ele matou os bois, queimou o arado, usou os instrumentos de trabalho como lenha e fez um banquete para o povo. E depois disso, ele foi seguir Elias. Isso significa que Eliseu queimou, destruiu totalmente o caminho de volta ao passado. Ele queimou aquilo que representava a sua vida antiga. Muitas pessoas querem seguir a Deus, mas sempre deixam um plano B. Não conseguem deixar o passado para trás, deixar as atitudes, deixar as amizades, deixar as influências do passado para trás. Mas Eliseu não. Ele praticamente disse com as suas atitudes: agora minha vida pertence ao propósito de Deus. Ele não deixou uma porta aberta para voltar para trás. E isso nos ensina algo poderoso. O verdadeiro chamado de Deus, ele exige entrega completa. E antes de liderar, Eliseu aprendeu a servir. Durante anos, Eliseu foi ajudante, foi discípulo, ele foi servo do profeta. Antes de se tornar um grande profeta, ele aprendeu a servir. E no reino de Deus, muitas vezes o processo é assim. Para você ser o maior, primeiro você terá que ser o menor. Primeiro Deus nos ensina a servir com fidelidade. E depois ele nos coloca em lugares maiores. E anos depois, a recompensa de Eliseu chegou. Eliseu pediu algo ao profeta muito especial. Ele disse: que haja a porção dobrada do teu espírito sobre mim. E Deus concedeu. A Bíblia diz que o profeta Eliseu realizou o dobro de milagres que Elias. E essa história nos ensina verdades profundas. Deus chama pessoas comuns. E o chamado, ele exige renúncia. E quem é fiel no processo recebe grandes responsabilidades no futuro. E talvez hoje Deus esteja chamando você para algo. Mas a pergunta que fica é:
Você está disposto a deixar aquilo que te prende no passado? E a história de Eliseu nos ensina que quando alguém decide viver, seguir verdadeiramente o chamado de Deus, a sua vida nunca mais será a mesma. Eliseu deixou os campos e se tornou um dos maiores profetas da Bíblia, porque um dia ele teve coragem de dizer: Senhor, eu deixo tudo para viver o teu propósito. Que você possa refletir com essa mensagem. Se essa palavra falou com você, curte, compartilha e se inscreve no canal.